Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o Pão Nosso de cada dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. E aqui estão os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a manter este ministério, algo que você também pode fazer. E quem são eles? VNC Estúdio, Mono Brown e Ebenezer Contabilidade. Trabalhos aí de estúdio, produções que você precise para o estúdio, para um vídeo, uma mídia, um logo e coisa desse tipo. Mono Brown, browns deliciosos, variados. E a Ebenezer, que oferece de contabilidade para você e para a sua empresa. Os links estão aí na tela. Verifique e veja como os nossos parceiros também podem ajudar você e muito. Estamos estudando a guerra das naturezas, o conflito que todo ser humano enfrenta no seu homem interior, especialmente aqueles que já são redimidos pelo sangue de Jesus. As naturezas, a carne e o espírito degladiam-se diariamente dentro da sua alma, dentro do seu coração, da sua mente. Na reflexão anterior, parte 2, nós vimos mais duas características do fruto do espírito, alegria e paz. Já havíamos falado sobre o amor. Hoje nós vamos falar, na parte 3, sobre longanimidade e amabilidade. Paciência ou longanimidade. E o termo grego aqui é o macrothumia. E o que significa macrothumia? Ela é a aglutinação de duas outras palavras gregas. Macros, que significa grande ou longo, e thumos, que é ânimo ou disposição. Portanto, a melhor tradução de macrothumia não é paciência em si. Paciência tem um outro vocábulo grego que é traduzido assim. Nesse caso, a melhor tradução, apesar de algumas versões trazerem paciência, a melhor tradução é longanimidade, o ânimo longo. Macrothumia, ela é, então, paixão longa, autocontenção, resistência, constância, firmeza, perseverança. Todos esses significados são usados para traduzir macrothumia em algum momento do Novo Testamento ou das Escrituras. A longanimidade no dia a dia. Vamos falar um pouquinho sobre esta questão. Essa virtude que vai se manifestar diante de eventos, os mais diversos, nos quais a pessoa que já está aprendendo um pouco sobre ser longânimo, ele vai perseverar até a conquista da vitória, ainda que ele venha a perder algumas situações. Mas não há desistência, há uma constância, como nós vimos dos significados anteriores, constância inabalável. Essa virtude se manifesta ainda em relação às pessoas, onde nós somos capazes de suportar afrontas até os limites considerados insuportáveis por alguns. Então a longanimidade, perceba, ela vai permear nosso comportamento diante de eventos, também diante de pessoas, e por isso a longanimidade ela acaba sendo a base do perdão, a base da humildade, a base da comunhão. Enfim, ela vai permear todos os relacionamentos pessoais. Vai ser uma característica do fruto do Espírito que vai nos socorrer em momentos terríveis na vida, em momentos de embate nos relacionamentos e assim por diante. E a longanimidade, obviamente, todos os frutos aqui, eles espelham a natureza de Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre a longanimidade de Deus. 3 pontos eu destaquei aqui para isso. Primeiro, ela é, no primeiro instante, a esperança do pecador. Então, hoje, nós somos salvos, nós estamos na condição de salvos e todos podem se salvar porque Deus é longânimo, Ele não se ira com facilidade, Ele nos dá a oportunidade de nos voltarmos para Ele, Deus abriu todos os caminhos para isso.
Porém, essa longanimidade de Deus, queridos, ela não significa uma complacência eterna. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos um tempo para resolver isso. No nosso caso, no caso do ser humano, o nosso tempo é o tempo de vida. Nós temos que resolver essa questão em relação a Deus, aos nossos erros e pecados, antes de partirmos desse mundo. Depois, não tem mais o que fazer, né? Essa é a verdade, esses são os fatos. E essa longanimidade de Deus, que lá no primeiro item é a esperança do pecador, pode se tornar aqui a sua condenação. E por uma razão muito simples. Porque Deus ele vai dar todas as oportunidades. Depois a oportunidade cessa, significa que já não há mais o que fazer. O que não é, né, longanimidade? Eu vou falar também de alguns pontos aqui. Primeiro, ser longânimo não é ser letárgico ou fleumático. Aquela pessoa que não se mexe, né? Parece que não sente nada, nada atinge ela, não mexe com as emoções. Não, isso não é longanimidade. A longanimidade ela existe apesar, né, do movimento, às vezes, apesar dos sentimentos serem afetados, sim. Não é ser indolente ou indiferente às questões. Não, não é fingir que a coisa não está acontecendo. Pelo contrário, o longânimo, ele precisa dessa virtude justamente por estar inserido nas situações. Não é ficar de braços cruzados, né? Então, longânimo não é a pessoa que espera a coisa acontecer. Ah, já que está assim, então não tem que fazer mesmo. Não. O longânimo, ele vai suportar o revés do momento, ou seja o que for, e vai procurar uma ação de como resolver isso. É isso que Deus fez em relação às nossas vidas. A longanimidade dele não deixa ele sentado lá no trono. Pelo contrário, ele sentindo as nossas mazelas, né, sendo afetado por elas de certa forma, vendo o que o homem está se tornando, a destruição que está cavando para si mesmo, então ele faz alguma coisa. Então, a longanimidade, por último, não é fraca, insossa ou flácida. Não, é uma vida intensa, é uma vida de embate o tempo todo. E com esses benefícios, né, da longanimidade em nossas vidas. Primeiro, queridos, ela produz em nós, em nosso caráter, uma imensa força e resistência. Por meio dela, conhecemos a fidelidade de Deus para conosco. Ou seja, nós não desistimos, nós permanecemos até ver o cumprimento daquilo que Deus falou a nosso respeito. O autor de Hebreus fala um pouco sobre isso, né? Lá no capítulo 32, nos versos finais. E por último, nós crescemos em experiências e aprimoramos o nosso caráter. Então, a longanimidade é uma lista de experiências que nós vamos passando e a cada uma delas nós vamos nos aperfeiçoando diante de Deus e até diante dos homens, né, por assim dizer. A segunda característica de hoje é amabilidade ou benignidade, do grego krestotes, né, palavra ruinzinha de falar. E essa palavra significa, né, além da amabilidade, bondade, retidão, gentileza. Krestotes fala em atender necessidades reais, à maneira de Deus, ou seja, nós vamos reagir com as pessoas, dificuldades, necessidades dela, como Deus reagiria. Portanto, essa palavra significa a bondade produzida pelo Espírito, e que atende a necessidade e evita a dureza humana. A benignidade é o vinho velho. Como assim, né? E Lucas 5,39, olha o que diz o texto, vou ler aqui com vocês. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Lucas 5,39. Então, por que essa virtude é como o vinho velho? Porque ele é uma virtude, que ela amadurece, né? Ela vai crescendo, se tornando cada vez melhor com o tempo. Nós vamos aprendendo a praticar a amabilidade, vamos aprendendo a ser benignos para com as pessoas. Isso é interessante, né? A comparação com o vinho.
Esses dias eu vi uma reportagem falando de um vinho que ele permanece amadurecendo durante 6 anos e meio. E 6 anos e meio adquire propriedades que tornam ele único, né? É um dos vinhos mais caros que existe lá na França. Então, a benignidade, né, o Christotes, é como um vinho velho. A benignidade ainda ela é empática, ou seja, ela sabe se colocar no lugar do outro. Por quê? Olha o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Ou seja, a pessoa que tem o fruto do Espírito, ela sabe das suas dificuldades, ela sabe que ela está sujeita às mesmas situações que o outro. Então a primeira atitude dela não é de julgamento, é de ajudar. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é só relembrar, né? Que nós somos tão frágeis quanto os demais. Então, ao ajudar alguém, eu também tenho que cuidar para que eu não seja afetado pelo mesmo erro que aquela pessoa foi. Então, a benignidade é empática. A benignidade é um desafio. Por que ser benigno à moda do fruto do Espírito é um desafio? Por conta do que Jesus fala em Mateus 5, 43 e 48, que eu li apenas 2 versículos aqui para vocês. Ele fala assim, ó, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Então perceba que a benignidade, dentro do fruto do Espírito, dentro do Novo Testamento, ela não é manifestada somente em relação àqueles que são positivos a nós. Não, Jesus fala aqui de amar o inimigo, né? Orar pelo que nos odeia, que é aquele que nos perseguem. Então ser benigno no Novo Testamento, ser benigno dentro do Evangelho é um desafio enorme, porque vai nos fazer reagir positivamente a situações que outros apenas reagem negativamente. Perceba que haviam pessoas benignas lá no passado, existem pessoas benignas hoje, mas boa parte delas o fazem apenas em nome da reciprocidade. Quando não existe reciprocidade, eles não são benignos, eles não amam, né? Eles não dão atenção para esses que são seus inimigos. A benignidade e a lei da semeadura. Olha o que o apóstolo Paulo fala agora em Gálatas ainda, nos versículos 8 ao 10. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos que são da família da fé. Então, que isso? Perceba que a longanimidade e a benignidade são duas virtudes que caminham muito juntas. Eu não consigo ser benigno se eu não sou longânimo. E eu não sou longânimo se eu não sou benigno. Por isso que eu falei que o fruto do Espírito ele não é um emaranhado de coisas. Não, ele é uma unidade. E cada parte precisa estar presente para que a outra se manifeste a contento. Agora vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais um dia que o Senhor nos concede. Agradecemos pela Tua bondade, ó Deus, pela Tua benignidade, pela Sua longanimidade manifestada ao longo dos séculos, manifestada por meio de Jesus Cristo, Senhor. Deus eterno, que nós possamos atender aos Seus apelos, não somente nós, Deus, mas aqueles que nos cercam, que nós possamos ajudá-los, ó Deus, ser exemplos do Senhor, exemplos de longanimidade, exemplos de amabilidade, Pai, e assim atrair muitos à Tua presença, Senhor querido. Em nome de Jesus, ó Pai, guarda-nos, Deus. Guarda-nos de todo mal, guarda-nos dos ataques de Satanás, guarda-nos, ó Deus, das nossas debilidades da carne, Senhor Jesus. Abençoe esse dia, abençoe a nossa casa, a nossa família, que nós possamos orar e vigiar sempre, Senhor.
E Deus, e quando for possível, Deus, e nas situações que se apresentarem, nos ensina a agir primeiro, Deus, com toda a longanimidade, Pai, seja em eventos, seja com pessoas, seja o que for. E nos ajuda também, ó Deus, a praticar a bondade que vem do Senhor, que o Teu Espírito está formando em nós, em cada momento que isso for necessário, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos a nossa reflexão por hoje. Amanhã damos sequência ao nosso estudo falando sobre bondade e fidelidade. Espero todos vocês. Até lá. Tchau, tchau. E aqui estão os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a manter este ministério, algo que você também pode fazer. E quem são eles? BNC Studio, Mono Brown e Ebenezer Contabilidade. Trabalhos aí de estúdio, produções que você precise para estúdio, para um vídeo, uma mídia, um logo e coisa desse tipo. Mono Brown, browns deliciosos, variados. E a Ebenezer, que oferece de contabilidade para você e para a sua empresa. Os links estão aí na tela. Verifique e veja como os nossos parceiros também podem ajudar você e muito.